Estamos de volta, vamos continuar esse papo legal aqui com o Branca Lyon. Branca, você estava falando para a gente sobre o estopim, né, de quando você começou a usar o Photoshop. Quer dizer, deu pau no scanner e você começou a desenhar direto na tela. Precisava, tinha um trabalho para entregar e era assim, ou levava para a escola para usar o scanner da escola, ou voltava, aquela coisa, ou vai até uma gráfica rápida, aquilo estava começando a ficar antiprodutivo, né? É verdade. Aí, eu falei, bom, tem que encarar. E aí eu acho que o Photoshop nesse ponto, essa capacidade de você regular qualquer configuração, de resolução, de tamanho, quantidade de bit, ele é muito consistente. Então, lendo o livro do Scott McCloud, que é um livro que todos os quadrinistas, ou quem gosta de quadrinhos, fazer quadrinhos é legal de ler, ele fala que o livro que ele fez, ele usou uma Cintiq da Wacom, fazendo o livro em 1200 dpi no Photoshop e trabalhando algumas coisas de letra pelo Illustrator, balões. Poxa, legal, meu. E pô, o livro dele é um livro que fala sobre quadrinhos, todo desenhado como quadrinhos. Ensina a fazer quadrinhos de quadrinhos. E todo traçado. E de fato o traço fica muito bom mesmo em 1200 dpi e permite aquela escala para você. Você vai abrir uma saída em 300, você vai puxar aquele desenho de 1200 para 300 e ele vai ter uma bela saída. Você tem pelo menos uma relação de 1 para 3 aí. Né? Isso, uma boa relação técnica aí para você trabalhar. Aí você pode usar o Painter, pode usar o Sketchbook, pode usar outros programas para traçar. O que é difícil no Photoshop é que o Photoshop não tem algumas réguas que, por exemplo, o Sketchbook tem. Uma curva francesa, uma régua de simetria, que o Painter agora também tem. Esse tipo de coisa faz com que você vá mais do desenho, layer a layer, né, de um rabisco lá e também melhorando a sua mão ali para traçar um traço definitivo, né? Então, uma outra coisa que me chamava muita atenção é que eu lembro que parecia meio heresia não querer mais desenhar no papel um desenhista, né? É verdade, né? Para os desenhistas é meio uma heresia. Mas como você desenha na tablet, ou mesmo desenhando numa tela touch ou numa Cintiq, você está continuando a ter o gesto, você está exercitando os mesmos movimentos que você usa no papel, né? São movimentos naturais, né? São movimentos coisa naturais. Que não acontece com o mouse. Né? Com o mouse você já tem uma relação de interface ali, homem-máquina, que já tem pessoas que fazem trabalhos incríveis. É verdade, conheço alguns. São alguns trabalhos muito legais, mas eu acho que é a mesma proposta que a diferença entre desenho e design, né? O design se apropria de ferramentas e de situações que propiciam um desenho mecânico ou não tão natural, e o desenhista não, o grande barato de desenhar é você continuar com aquela habilidade natural. Concordo, né? Isso mesmo. E é a mesma habilidade que fez muitas pessoas hoje trabalharem com a tablet para fazer tratamento no Photoshop de fotografia, né? Então, aquela foto muito bem acabada para um anúncio, alguma coisa assim, você vai ver a pessoa lá, ela está usando os mesmos conhecimentos de desenho. É verdade. Né? Então, também tive uma experiência com pintura digital, fiz a capa de um disco para uma banda, junto com o Paulo Arashiro, que é um desenhista e um designer muito bom. A gente fez um trabalho muito legal, foi bem elogiado, assim, foi uma pintura de uns 2 meses e meio, trabalhando no Photoshop, todo dia, umas 2 horas, 2 horas e meia, para gerar um arquivo de 1 GB. Não só o tamanho do arquivo que vai dar qualidade, mas tinha um arquivo de 36 por 36 para gerar a capa do disco em 12. Esse trabalho de traço, de aprender a lidar com os 1200 dpi no Photoshop, também fiz em 2008 uma peça para o SESI da Paulista, né, que foi chamada Desatino, que foi um trabalho, e aí entra um pouco esse lado meio técnico, meio arte, assim, né? Porque a minha formação é arte primeiro, depois vem a parte técnica, né? Então,
que às vezes é até um pouco o contrário de muita gente. As pessoas têm uma formação técnica e elas vão se desenvolvendo. Com o tempo, né? Com o tempo vai amadurecendo, né? Eu tive uma chance de estudar desenho desde pequeno, ter aula particular com artista plástica, Bacana, umas coisas que ajudaram bastante, e também de sempre correr atrás de livro de desenho. Então o gestual estava muito treinado, precisava de uma técnica mesmo para dar uma equilibrada, né? Que esses 3 anos de DRC vem fazendo esse trabalho acontecer aos poucos. Não tenho desenhado tanto quanto eu queria, mas eu acho que aos poucos vai dar para ir equilibrando e desenhar mais. Então, esse trabalho para o SESI foi um trabalho em que eu tive que conceber toda a projeção, porque todo o palco foi desenhado na tablet, no Photoshop, e foi projetado, né? Não tinha cenário físico, só tinha o cenário digital, e os atores encenavam, e eram 25 metros de projeção por 3 de altura, Que 3 bacana, o negócio é grande. projetores colocados. E assim, se não tivesse o Photoshop, se não tivesse a tablet e o conhecimento dos 1200 dpi e de trabalhar com toda essa resolução, eu acho que o trabalho, se tivesse que ter feito a lápis, passar para o nanquim, usar o scanner, depois transformar tudo no Photoshop, fazer o tratamento, eu tinha 1 mês e meio para fazer esse trabalho. Se fosse no método tradicional misturado com a computação, não ia dar tempo. Ia demorar bastante. Né? Ia demorar muito mais. Tá legal. Bom, gente, então olha, esse é o final do 2º bloco. No 3º bloco, nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre Photoshop e um pouco da experiência do Branca, tá bom? Valeu!